Rádio Elétrica, orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Carol Ben-Simon. Canja da maravilhosa Na Ozette. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, está começando mais um Sarau Elétrico. Hoje é dia 30 de junho, acabou junho, já ninguém mais sabe há quanto tempo e quanto tempo mais ficaremos nesse isolamento, mas enfim, seguimos. Como é que vocês estão? Digam lá. Diz aí, professor. Eu estou bem. Tava com frio, daí botei um casaquinho, sabe como é que é, né? Depois de uma certa idade, tá, o cara tem que botar um casaquinho. Não, mas hoje está friozinho também. E aí, Diego? E aí, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aí, né? O friozinho começou agora na virada que entra para o nosso mês de aniversário, né? Esse é um mês de fortes emoções, 21 anos do Sarau Elétrico, então vamos aproveitar com esse friozito. Isso aí. E aí, Carol Ben-Simon, diga lá como é que vai. Verãozinho aqui, solaço. Maravilha. Aquele verão 20 graus, né, a máxima. Que já está ótimo, né? Ninguém precisa mais do que isso. Não, foi a conclusão que eu cheguei. Ninguém precisa mais do que isso. Nossa, a Carol foi convidada porque ela tem 21 anos, ela nasceu no mesmo ano em que nasceu o Sarau, foi isso, né? Mais ou menos isso. Não, assim, ó, eu estava vendo uma live da Carol que ela fez com outro cara. Eu vejo live em fragmentos, que eu também não tenho saco para ver live nenhuma. Aliás, vocês viram o Gilberto Gil? Nem o Gilberto Gil eu consegui assistir. Vocês viram? Eu não vi. Não. Não, eu assisto assim, 10 minutos. O clipe dele. O clipe foi tão lindo, né? Que parece que foi que é o Chico Buarque que, né, sei lá. Mas eu também não achei tão emocionante assim, achei. Tu achou? Mas é que eu não sou critério, porque eu choro em propaganda de margarina. Não, mas eu choro, por exemplo, como hoje a gente tem a Na Ozette aqui na nossa canja, e ela vai fazer uma canja a capela, ela está toda preocupada com a performance, porque ela não tem como fazer acompanhamento, entendeu? Ela também está em isolamento, ela não toca instrumento. Falei, relaxa, tu não precisa de instrumento. E aí eu fui assistir aquele show em homenagem ao Ney Lisboa, que foi feito no Unimúsica, com arranjos do Wagner Cunha, um quarteto de cordas, mais percussão, mais flauta e mais um piano. Nossa, que coisa linda. Aí eu me emociono sempre quando eu vejo, e aí eu vou rodar para vocês depois. Mas, enfim, o tema partiu dessa live aí, esse pedacinho dessa live que eu falei com a Carol, e ela disse que nem gostou muito da live, né, foi uma live meia boca, mas assim, em algum momento entrou em assunto isso, essa ideia de misturar ficção e realidade, e a Carol faz isso, né, no seu livro O Clube dos Jardineiros de Fumaça, ou da Fumaça? De Fumaça. E faz de uma maneira muito interessante. E essa é uma mistura meio assim, é um clássico, assim, né? A literatura vive se equilibrando ali entre uma coisa e outra. Então é daí que vem o tema, é daí que vem a Carol e o professor. Diga lá, o que tu preparou para hoje? Eu fiquei muito embatucado, porque esse assunto é super bom, né? Eu gosto muito desse assunto aí, em vários sentidos. E, ninguém tá vendo aí. Vocês não viram que eu arrumei aqui, não? Pô, eu arrumei aqui tudo. Tá bonito. Ali ainda. É o que eu ia comentar. Tá faltando. Eu ia comentar que o outro lado tava... Passei o fim de semana na batalha aqui, entendeu? É duro a vida. Eu gostei particularmente da sacolinha branca ali. Ficou bem? Sacolinha branca ali. Sabe o que tem ali dentro?
Fita Gente, cassete. que sacolinha. Meu. É que os quadradinhos ficam bem em cima aqui na minha tela. Bom, tá. Bom, então tá, eu estava falando que esse assunto para mim é muito interessante em vários sentidos e tal, milhares de sentidos, eu não vou nem dizer dois aqui. E um dos caras que eu gosto muito, várias vezes lido no sarau e tal, é o Aldir Blanc, né? Que a gente nem, acho que nós não chegamos a homenagear ele inteiro, num sarau inteiro ainda. Ele merece, né? Merece, né? Enfim, é um cara genial e tal, com os contos, crônicas dele, com as letras, evidentemente. E um tempão atrás, aí nem me lembro que ano foi, ele publicou um livrinho numa coleção que tinha, numa época que a Prefeitura do Rio não estava tão depreciada como está hoje em dia, eles fizeram, a Helena Severo era secretária de Cultura e o César Maia era prefeito, pai do atual Maia lá, né? Da Câmara. 96. Enfim, ela convidou pessoas para escreverem sobre os bairros do Rio. E o Aldir Blanc escreveu sobre a Vila Isabel, onde ele morou na infância e tal, e que é assunto e tal. Agora, quando ele morreu, teve um monte de recuperação de entrevistas, e ele disse que ele nunca inventou nada, que tudo era coisa que ele tinha visto. E esse aqui, então, é um fluxo de lembranças dele da infância, né? Então, eu vou ler um trechinho só. Nesse momento aqui ele está fazendo uma enumeração, ele já contou várias coisas, inclusive ele conta cifradamente aqui uma coisa traumática da vida dele, que foi a história da mãe dele, que, enfim, não sei o que ela tinha, mas era um problema, uma doença mental complicada e tal. E ele menciona assim de passagem, e aí segue se lembrando vizinhos, parentes e tal, e aí vem essa lista, que é uma enumeração grande, né? Diz assim: marca de dedo no glacê do bolo de aniversário, meleca passada no braço do sofá, o penteado, que era um vizinho lá, né, ensinando que tanto faz pedir cuscuz ou bundas, se comer comigo ninguém pode, morre na hora, ponto facultativo, professor e alcoólatra, ensinando que insegurança ontológica é aquela sensação que o cara tem quando está quase sentando na privada e vê que a tábua está levantada. O cara fica naquela insegurança ontológica, né? Rodinha presa no cabo de vassoura, e hoje, como no verso de Manuel Bandeira, estão quase todos dormindo profundamente. Um bêbado chamado Dois Carburadores, a pereba na perna do meu pai, a grande frase do filósofo fulano lá, não sei o que, lá, lavar a cara no tanque, Cátia Suma, tu te lembra disso? Não. Lavar a cara no tanque, o tanque, aquele tanque. Não, o tanque eu lembro, mas a expressão não me é familiar. Não, mas lavar a cara, mas por que tu vai lavar? Por que tu vai lavar no tanque se tu tem a pia? Porque tu tá no pátio brincando, jogando bola, entendeu? Tá no meio do tumulto, aí tu abre aquela torneira lá e lava a cara no tanque. Sou guria de apartamento, professor. Tu nunca, só eu. Mas eu também bati o tanque na casa dos amigos, né? Chamar a bebida de sepultura da memória, as lendas em torno do ameno resedar, talo de couve molhado no azeite, no fiofó de criança com prisão de ventre, Dona Coatinha, filha de Maria, tentando soltar o pinto dele que tinha ficado trancado no zíper num certo dia. Eu estou pulando aqui, né? E aí finalmente diz assim: ir com a bandeirinha de papel na parada de 7 de setembro, o primeiro time de botão, bafo, roça, desfolar o pinto no traseiro de um saco de roupa suja que minha avó costurava em forma de baiana, o aterrador aparelho esmaltado de lavagem intestinal, óleo de rícino, o penetra numa festa de noivado cantando para uma tia: sorris da minha dor, mas eu te quero ainda, e levando porrada dos primos, dos tios, do avô, e novamente do avô, dos tios, dos primos, até começar a gritar: eu sou doente, e apanhar mais ainda por ter dado essa desculpa sem caráter. Doce de abóbora com coco, compota de jabuticaba, rocambole recheado de goiabada derretida, pão de ló com caldinho de laranja e açúcar, e nas festas de São João a batata doce na brasa da fogueira. Esse é um trechinho meio aleatório aqui das memórias do Aldir Blanc em Vila Isabel. E é a matéria-prima da ficção dele. Certo. Atenção, mas aí não é uma ficção. Ai, palmas, eu também.
Palminha. Palminha. Eu vou demorar tanto para achar as palmas que já tem o delay. As minhas palmas entram no final. Tá, Carol. Então é a tua vez. Mas o trecho que tu deu não é exatamente... Não tem ficção aí, ficção do Aldir Blanc. Tudo bem, isso aí é uma memória. Tá, mas ele é, claro, ele é trabalhado, né? Tá bem. Trabalhado na ficção. Tá, Carol, vai lá. Ó, eu também tenho uma caneta igual a tua, Carol. Tá? Olha, pô, a minha não tá aqui do lado. Eu te empresto. Sou fã. Então, eu vou começar. Eu não tenho. Quer dizer, eu deveria ter pegado o livro ali, mas. É um livro. Foi publicado no Brasil com o nome de Mars Club. É curioso porque o nome original é Mars Room, que é o nome de um lugar onde a protagonista era dançarina. Vou te mostrar ele aqui, ó. Ah, é? Isso. Tá, nem comecei ainda. Então, contando aqui para os telespectadores ouvintes que a gente tem um clube de leitura privado e esse é o nosso livro do próximo encontro. E eu achei incrível esse trabalho da mulher em termos de pesquisa. É muito absurdo, porque, enfim, a maioria da história passa dentro do sistema prisional feminino americano e é realmente muito impressionante, assim. O jeito como isso parece tão verossímil e essa mulher, a personagem, ela tem um passado, ela cresceu em São Francisco e tal, então tem um retrato super vivo e duro dessa vida, uma Califórnia não muito glamourizada, entre imigrantes e pessoas brancas pobres, etc. Então eu vou ler um trechinho aqui que, inclusive, só dando uma palhinha, esse trecho vai mencionar um fato real que eu menciono brevemente no meu livro, que é o culto do Jim Jones, que começou na Califórnia, depois esse Jim Jones, que era uma espécie de pastor, levou os seus seguidores para Guiana, fez uma cidade lá chamada Jonestown, uma espécie de comunidade religiosa, e todos acabaram se matando. Vocês lembram disso? Fischer? Sim, desse um horror. Terem visto Uma coisa... as imagens e tal, uma coisa horrorosa, tipo, mais de 1.000 pessoas acabaram cometendo suicídio, tomando um negócio envenenado lá. Ela menciona isso nesse trecho. Eu vou ler então. O bairro Sunset era São Francisco, com orgulho, mas ao mesmo tempo era uma São Francisco diferente daquela que você talvez conheça. Nada a ver com bandeiras de arco-íris, nem com poesia beatnik, nem com ladeiras tortas, mas sim com neblina e bares irlandeses e lojas de bebidas uma atrás da outra, até você chegar a Great Highway, onde havia um mar de vidro estilhaçado cintilando ao longo da infinita calçada arborizada da Ocean Beach. Éramos nós, as meninas, no banco de trás do Dodge Charger ou do Dodge Challenger de alguém, com partes da lataria sem tinta, passando por aqueles breves, mas extensos 48 quarteirões até chegar à praia, um menino no banco da frente com um extintor roubado, gente aglomerada nas esquinas, um mané qualquer esguichado de branco. Se você visitasse a cidade ou se morasse em algum ponto mais bem visto e fosse passear na praia, talvez visse atrás do quebra-mar nossas fogueiras que deixavam o cabelo das meninas fedendo a fumaça. Se estivesse lá no comecinho de janeiro, ia ver fogueiras maiores, feitas de árvores de Natal descartadas, tão secas e inflamáveis que explodiam nas altas piras. Depois de cada explosão, você ia ouvir nossos gritos de felicidade. Quando falo nós, estou falando dos BPBDs, punks brancos dopados. A gente amava a vida mais do que o futuro. White Punks on Dope é só uma música qualquer, a gente nem ouvia. O acrônimo era alguma outra coisa. Não era uma gangue, era um grupo. Uma atitude, um jeito de se vestir, de viver, de ser. Teve gente que mudou nossos grafites para pó branco nos donuts, e vários de nós nem sequer eram brancos, o que é mais difícil de explicar, porque o mundo todo dos PBDs da Sunset tinha a ver com supremacia branca, não com pó branco.
mas essas eram as crenças de uma molecada largada e que podia acabar passando por centros de reabilitação e cadeias, a não ser que pertencesse à minoria de meninas e meninos selecionados que, respectivamente, ou entravam para a escola de beleza Delu ou eram contratados pelas telhas John John na 9ª Avenida entre a Irving e a Lincoln. Quando eu era menina, vi na capa de uma revista velha a foto das batas e dos pés de pessoas mortas que tomaram o suco Kool-Aid distribuído num balde sujo num culto de Jim Jones na Guiana. Passei a infância inteira pensando naquela imagem e me sentindo mal. Uma vez contei para o Jimmy Darling, esse era o namoradinho dela, e ele me disse que na verdade não era Kool-Aid, era Hi-C, outra marca. Que tipo de gente ia querer corrigir uma coisa dessas? Só um babaca mesmo. Alguém que está protegido contra esse tipo de imagem de um jeito que eu não estava. Era improvável que eu entrasse para um culto. Não era esse o perigo que eu percebia ao ver os pés dos mortos, o balde de onde eles beberam. Era o fato comprovado pelos pés na fotografia de que era possível beber a morte e se juntar a ela. É isso. Punk o negócio. Essa, então, esse trecho é do Mars Club. Isso, Rachel Kushner. Rachel Kushner. Maravilha. Vamos seguindo, então. Eu peguei o nome aqui. Diego, vai lá. Tem logo. Eu vou começar lendo um trecho de um livro que eu tinha lido, acho que foi no final do ano, assim, e até então não tinha achado eu tinha separado vários trechos, não tinha achado um momento para ler, acho que esse aqui seria legal. É um livro de uma espanhola chamada Rosa Monteiro. O título é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E aí a história é a seguinte, né? É um romance de carga fortemente autobiográfica, né? Porque ela vai contar basicamente o luto pelo qual ela passa depois da morte do marido, com quem ela viveu mais de 20 anos. Ela foi casada por mais de 20 anos. E aí ela vai cruzar isso, então tem algo da realidade via autobiografia, né? Mas tem um outro fato que envolve uma pesquisa e tudo mais, e os dados externos a isso, que é o meio que ela vai entrecruzar a história dela, desse luto que ela está vivendo, com a história da química e física, aquela Marie Curie, que é uma polonesa que foi para a França e tudo mais, e descobriu, entre outras coisas, não é para qualquer um descobrir 2 elementos químicos, né? O polônio, né, que ganhou esse nome justamente pela origem dela, a Polônia, né? E depois o rádio. E, enfim, aí tem todo um cruzamento, porque o marido dela sofreu de um câncer e tudo mais, então tem toda uma questão que envolve tratamento de câncer, por radioterapia, etc, etc. E aqui eu vou ler um trecho, então a biografia em si da Marie Curie é uma coisa super interessante. São pouquíssimas pessoas, né, que ganharam dois prêmios Nobel, né? Ela ganhou 2, né? E em áreas diferentes, um de física e um de química, então é uma coisa impressionante mesmo. E aí eu vou ler um trecho aqui que diz respeito a essa parte mais de pesquisa, que tem a ver com a descoberta dos elementos químicos e os usos salvadores, logo no princípio, usos altamente assustadores, hoje a gente sabe, né, do rádio principalmente. Então diz o seguinte: embora não tenham conseguido isolar o rádio até 1902, a descoberta do novo elemento foi feita muito antes. Naquele mesmo 1898, logo no início, em apenas alguns meses de trabalho feroz, os Curie encontraram primeiro o polônio, 400 vezes mais radioativo do que o urânio, e pouco depois o rádio, que disseram eles era 900 vezes mais radioativo, embora na verdade fosse 3.000 vezes mais potente. No dia 26 de dezembro de 1898, informaram a descoberta à Academia de Ciências e imediatamente se tornaram muito famosos, mas nada comparável ao que viria depois do Nobel. O resplandecente e poderoso rádio inflamou a imaginação dos humanos. Era o verdadeiro princípio da vida, um tiquinho da energia do cosmos, o fogo dos deuses trazido à Terra por esses novos Prometeus que foram os Curie. Imediatamente, cientistas do mundo todo começaram a investigar as aplicações médicas da sua descoberta.
como, por exemplo, curar tumores cancerígenos. Hoje continuamos usando a radioterapia para isso, embora a fonte radioativa não seja mais o rádio, e sim o cobalto, e o entusiasmo atingiu níveis tão críticos que o novo elemento começou a ser utilizado perigosa e inconscientemente para tudo, como se fosse o bálsamo de Ferrabras. E aí vem as coisas absurdas. Por exemplo, adicionou-se rádio aos cosméticos. Cremes faciais que supostamente manteriam você jovem para sempre, batons, tônicos para fortalecer e embelezar os cabelos, pastas para deixar os dentes branquíssimos e destruir as cáries, ungüentos milagrosos contra celulites. Um anúncio do creme Alpha Radium dizia: a radioatividade é um elemento essencial para manter saudáveis as células da pele. No quesito beleza, nós mulheres sempre fizemos barbaridades, como usar durante séculos carbonato de chumbo para clarear o rosto, batom preparado com sulfeto de mercúrio ou tinturas de cabelo feitas com sulfeto de chumbo, cal virgem e água, tudo isso terrivelmente tóxico e a longo prazo mortal. Entre outros efeitos colaterais, o chumbo fazia o cabelo cair. Por isso, Elizabeth I da Inglaterra, que clareava a cutis usando um emplastro de chumbo com vinagre, acabou ficando com essa aparência impactante e essa careca medonha. Aí tem até uma imagenzinha dela aqui. Mas o delírio radioativo abarcava muitas outras áreas além meramente da estética. Se colocassem uma bolsa com rádio no escroto, os homens impotentes se curavam. Se a bolsa fosse atada à cintura, você não sofria mais de artrite. Os banhos radioativos restabeleciam o vigor e um pouco de rádio curava males como nevralgias ou catarros. Sarah Dry conta que inclusive se confeccionou, horror dos horrores, uma lã radioativa para fazer roupas de bebê. Ao tricotar peças para o seu bebê, use lã ou radium, uma preciosa fonte de calor e energia vital que não encolhe nem amassa. É claro que assusta ler algo assim. O rádio estava presente em todas essas preparações em quantidades ínfimas, é claro, porque se tratava de uma substância muito difícil de obter e, por conseguinte, caríssima. Mas mesmo naquelas doses mínimas, o nível de radiação era muito superior ao admitido hoje. Esse frenesi do mercado por tirar vantagem econômica da nova mina de ouro é conhecido e repugnante, sobretudo quando você se dá conta de que provavelmente comercializaram lã tóxica como um produto para bebês justamente porque era cara, já que pelos nossos filhos estamos dispostos a fazer mais sacrifícios. Pense naquelas famílias de escassos recursos, pense numa criança com saúde frágil, pense em pais que não podem pagar um bom médico, mas que fazendo muito esforço, compram essa lã cintilante e supostamente curativa, com a qual tricotarão para o bebê doente um amoroso casaquinho radioativo. Essa aí vai. É um negócio violento. Mas e quanto tempo durou essa ignorância sobre os malefícios do... O parágrafo seguinte continua dizendo: todo esse frenesi durou, embora pareça mentira, cerca de 3 décadas. Uau. Então, sim, aqui no Brasil a gente vive o delírio da cloroquina e outros, né? Delírio sempre há de pintar por aí, né? Não, mas aí tu estava falando da Marie Curie, né? Eu lembrei da Angela Merkel, porque sim, ela tem um doutorado em química quântica e bababá, e lembrei do nosso ministro... Nosso ministro da Educação, dela, né? O dela, e parece que foi na Alemanha, não, porque o cara tinha não só doutorado, como pós-doutorado, entendeu? Mas, gente, o que é isso, hein? Como é que pode? Pagou a primeira parcela do curso, já pode botar ali concluído, né? Pois é, gente. Não, teve aquele outro que tinha intenção de fazer e já botou, né? Harvard, isso. O Witzel. O Witzel. Não, mas peraí, já falando de atualidade, tá, do governo federal, tu não espera outra coisa. Agora, o que tu me diz dessas burguesas de merda aqui do interior
que mesmo sabendo, entendeu, que era falcatrua, pediram auxílio esse emergencial de 600 pila. Cara, eu pensei assim, ó, a mulher é uma burguesa que não precisa disso, pede. Aí é flagrada, aí ela contrata uma advogada que pleiteia em nome dela sigilo para não sair. Segundo nível de horror. Terceiro nível, um juiz dá razão para ela e não deixa divulgar. Quarto nível, uma juíza no Tribunal de Justiça do Estado aceita que não se, sabe, em grau de recurso, ela aceita que não se divulgue. Mas escuta aqui, tia. Sabe, quando tu fala do ministro da Educação, tá, tudo bem, entendeu? Não dá para esperar outra coisa. Agora, sabe, é gente como a gente, Catiação. Esse é que é o negócio. Pelo amor de Deus. Bom, tá. Eu não sei o que fazer, não. Nem não eu. Esperar, não. Não, vamos pensar nas coisas boas e tal. Vou ler um texto da Carol Ben-Simon, Prêmio Jabuti 2018, é isso? 19, 18, né? O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Então, a Carol, nesse livro, faz esse mix muito, com muita maestria, de uma forma muito legal, de ficção com realidade. Então, lá no meio, ela insere alguns fatos e alguns personagens interessantíssimos que ajudam a traçar o painel dessa, quer dizer, o enredo do livro tem a ver, já que também o Diego estava citando antes, a cura do câncer, né? Então, um cara que é daqui, que é brasileiro, que vai para a Califórnia atrás de uma opção de medicação para a mãe que tem câncer. E é incrível que bom, tudo é incrível, mas a gente tem um tabu assim, moral com a palavra, né, com a expressão. Então, o uso da maconha para fins medicinais é visto como assim, não sei, eu não consigo nem achar a palavra para isso, porque, enfim. Então, ela vai contar aqui, na parte, num dos momentos não ficção do livro, digamos, a história de um personagem chamado Denis Peron. É Peron que fala? Então, esse cara foi para a guerra, né? Ele era um cara de periferia e tarará, foi para a guerra, que estava longe do sonho americano, né, do gramado para parar e coisa e tal. O futuro para ele foi o Vietnã. Então eu vou ler uns trechos. Conheceu São Francisco antes de embarcar para Saigon. Quando se voltasse, seria para lá. Ele sabia. Não queria morrer nem matar ninguém. Especializou-se em rádios, aprendeu código Morse. O Vietnã recendia a maconha. Denis tinha 19 anos. Falava sobre paz e amor em bunkers, desertos, com outros garotos hippies. Quase esqueciam porque estavam lá em primeiro lugar. Aí vai ter um momento aqui que ele se recusa a pegar em uma arma, em janeiro de 68, colocam-no para arrastar sacos de corpos para dentro de aviões durante um mês, enquanto funerais cheios de pompa eram preparados em casa. Se soubessem o que havia do outro lado, se soubessem que nos momentos finais não havia orgulho nenhum em morrer, se soubessem que o número de suicídios de veteranos chegaria ao dobro do número de mortos em combate. Pela primeira vez, Denis fez sexo com um homem. Se soubessem disso, 2 soldados americanos, se soubessem, foi no Vietnã, na segunda noite da ofensiva do Tet. Aí, um pouquinho mais para frente, ele desembarca em São Francisco como um novo homem procurando uma velha cidade. A cena toda tinha mudado e barará, barará. Pegou o dinheiro que tinha e abriu um restaurante chamado The Island, no Castro, onde todos os clientes ganhavam um baseado no final das refeições. Havia no The Island debates frequentes sobre maconha, ecologia e direitos civis.
o que de jeito nenhum agradava às forças mais conservadoras da cidade, as quais, felizmente, tinham conseguido se livrar dos hippies, mas agora precisavam lidar com uma nova dor de cabeça: homossexuais. Por um tempo, o restaurante foi o quartel-general do ativista gay Harvey Milk. Na noite de 20 de julho de 77, a polícia invadiu a casa de Dennis com armas em punho e roupas de camuflagem. Ele foi atingido na perna, o cara queria matar, assim haveria um viado a menos em São Francisco, parará, foi preso, parará, barará. Mais para frente, eu dou um pulo aqui para continuar a história. Dennis podia ser pior que um viado, porque Dennis era um viado maconheiro. E suas ideias malucas estavam fazendo a causa avançar. Ele montou um café falso no porão de casa, um suposto café que vendia maconha para pessoas doentes. Depois, ele chamou uma emissora de televisão, pesou sacos de erva diante das câmeras, mostrou o rosto, outros mostraram seus rostos também. Esperaram todos que a polícia viesse nos dias seguintes para prendê-los, porque isso daria visibilidade à causa. Mas a polícia não veio. Enquanto isso, o pessoal da emissora de TV estava recebendo centenas de telefonemas de telespectadores com AIDS, câncer, glaucoma, esclerose múltipla, implorando pelo endereço do café. Eles vieram até Dennis, mas a polícia não veio. Os cultivadores do norte carregaram suas caminhonetes, trouxeram um fumo de qualidade, venderam-no, foram embora e a polícia não veio. O café falso deu lugar à sua versão real, o Cannabis Buyers Club. Ele ia se expandir nos próximos anos até ocupar um prédio de 3 andares na Market Street. Ainda assim, naqueles primeiros meses, a polícia não veio. Ao contrário, algumas pessoas chegavam contando as histórias mais engraçadas. A polícia me pegou tentando comprar maconha no parque e quando descobriram que eu tinha AIDS, não só me liberaram, como me deram o seu endereço, dizendo que eu devia procurar o seu clube. Então, a história segue, mas ele consegue mudar uma lei, ele consegue aprovar uma lei, e isso é o começo da venda da maconha com fins medicinais nos Estados Unidos. Uma realidade que aqui no Brasil ainda está longe de acontecer, ainda que tenha havido algum progresso, né? Parece que qual é a Anvisa que cuida disso, não sei, liberou a importação para alguns casos, alguns médicos começam a pensar na ideia de receitar, porque é preciso ter, né, uma receita, uma orientação, mas enfim, o Clube dos Jardineiros de Fumaça, da super premiada Carol Ben-Simon, que esses dias estava numa lista aí das 10 mais barará do universo, né, Carol? Carol está arrasando. Vamos lá então, professor, diga lá, palminhas! Um livro desses tempos, um livro de 1995, Carlos Heitor Coni, Quase Memória. O Coni era um cara, enfim, eu peguei exatamente, eu sou da geração que pegou o Coni só como um cara da revista Manchete, e tal, né, cronista, porque ele tinha sido um romancista importante lá nos anos 60 e tal, quando eu era criança ainda. Bom, e aí em 95 o cara apareceu com esse livro aqui, que é um negócio estranho. Ele abre, então, o livro se chama Quase Memória e o subtítulo é Quase Romance, que é justamente esse namoro assim, entre esses dois limites, né? Ele diz assim: ao terminar meu 9º romance, Pilatos, que eu só viria a ler depois de ter lido esse aqui, há mais de 20 anos, prometi a mim mesmo que acontecesse o que acontecesse, aquele seria o último. Nada mais teria a dizer, se é que cheguei a dizer alguma coisa. Daí repugnância em considerar este quase memória como romance. Falta-lhe, entre outras coisas, a linguagem. Aí diz que eu não sei o que é isso aqui, talvez seja ficção, talvez não seja e tal. Aí a primeira cena é a seguinte: o dia 28 de novembro de 1995, a hora aproximadamente 20, talvez 15 para 1 da tarde. O local, a recepção do Hotel Novo Mundo, aqui ao lado no Flamengo. Acabara de almoçar com minha secretária e alguns amigos, descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao hall da recepção.
Pelo menos uma ou duas vezes por semana cumpro esse itinerário, e pelo que me lembre, nada de especial me acontece nessa hora e nesse lugar. É, em todos os sentidos, uma passagem. Não cheguei a ouvir o meu nome, foi a secretária que me avisou. Um dos porteiros de cabelos brancos, óculos de aros grossos, queria falar comigo e sabia o meu nome. Eu, que nunca fora hóspede do hotel, apenas um frequentador mais ou menos regular do restaurante, que era aberto a todos. Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me tivessem chamado, ainda mais pelo nome. Não haveria uma hipótese passável para que soubesse meu nome. Aí ele chegou no cara e perguntou o que era, e o porteiro tirou os óculos, abriu uma gaveta embaixo do balcão e de lá retirou um embrulho, que parecia um envelope médio, gordo, amarrado por barbante ordinário. Um hóspede esteve aqui no último fim de semana, perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos esse envelope. Sim, sim. Eu não sabia se examinava o envelope ou a cara do porteiro. Nada fizera para que ele soubesse o meu nome, para que pudesse dizer que alguém que me conhecia. O fato de 2 ou 3 vezes por semana eu almoçar no restaurante do hotel não lhe daria esse direito. Quanto ao envelope, pelo volume e peso, suspeitei que continha um livro. Faz parte da minha rotina receber esses envelopes e tal. Deixou o nome? Eu perguntei. Bem, o nome dele está na nossa lista de hóspedes, é do interior de São Paulo. Mas infelizmente não costumamos dar o nome de nossos hóspedes, a não ser em casos especiais. Aí ele comentar um pouco, eu pulo, daí ele diz assim, foi então que eu olhei bem o embrulho. A princípio eu apenas suspeitei, e ficaria na suspeita se não houvesse certeza. Uma das faces estava subscritada, meu nome em letras grandes e a informação logo abaixo sublinhada pelo traço inconfundível. Para o jornalista Carlos Heitor Coni, em mão. Era a letra do meu pai. A letra e o modo. Tudo no embrulho o revelava inteiro, fatal. Aí ele começa a olhar assim, entendeu? O jeito de amarrar o pacote, a letra, não sei o quê. Aí ele conclui essa abertura do romance dizendo assim, até mesmo o cheiro era dele, de fumo e água de alfazema que gostava de usar, metade por vaidade, metade por acreditar que a alfazema cortava o mal olhado. Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava, ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros. Apenas uma coisa não fazia sentido. Estávamos, como já disse, em novembro de 1995. E o pai morrera aos 91 anos, no dia 14 de janeiro de 1985. 10 anos antes. E aí se segue o livro é uma rememoração do que parece ser muito a vida do pai dele, que se chamava Ernesto Coni e tal, e tinha sido de fato jornalista, enfim, aí ele conta um monte de história desse Ernesto Coni, e assim, entendeu? É o pai dele, mas não é o pai dele, né? É uma ficção, mas é uma memória. E ainda o detalhe mais, assim, da época, que já se perdeu, é que esse livro foi publicado na metade do ano de 95. Então, a primeira data do livro é novembro de 95. Quando eu peguei o livro a primeira vez, comecei a ler e digo, o livro se passa daqui a 5 meses, digamos. Né? Essas coisas que depois, com o tempo, se perdem. Mas é isso, né, Kátia? São esses limites Muito estranhos bem. entre ficção e realidade. Né? Certo. Então tá, vamos lá, Diego. Eu pensei que fosse, não é, Carol? Não sei se, não me lembro mais da ordem que a gente estava. Não, acho que é tu mesmo. Tá, É tu mesmo. Então vou eu. Eu vou ler basicamente aqui a abertura desse livro do Daniel Galera, Meia-Noite e 20, que tem mais de um aspecto, digamos assim, relacionado assim à realidade, né? Tanto a ambientação de fato aqui no início de 2014, e aí vão ter alguns fatos históricos aqui, não tão históricos, assim, tão importantes para a cidade, mas uma onda de calor devastadora que aconteceu de fato em Porto Alegre aqui nesse janeiro de 2014, uma greve dos rodoviários aqui em Porto Alegre também, ou seja, todos isso são fatos concretos, né? E, claro, a parte ficcionalizada do romance também é, de alguma maneira, um aspecto mais ou menos autobiográfico, que é uma espécie de balanço da geração, ali a turma do Cardoso Online, né? Não com esse nome, né? Mas a turma ali que começou a publicar coisas pela internet e tudo mais, da qual o Galera fez parte. Eu gosto muito aqui das descrições já que a gente está no inverno agora, das descrições do calor, daquele calor de Porto Alegre. Não que eu tenha saudade, mas agora que o pessoal está reclamando do frio, é legal lembrar do calor também, né? Aí o livro abre assim, depois eu faço uns cortes. Aquele ardor repentino
por facilitar a destruição do mundo, tinha a ver com o cheiro de merda humana nas calçadas, com os vapores do chorume acumulado em torno dos contêineres de lixo da prefeitura, com a greve dos ônibus e com o desespero geral pela onda de calor que esmagava Porto Alegre naquele final de janeiro. Mas, se houve um antes e um depois, um marco entre a vida que parecia que eu iria ter e a vida que tive, esse marco foi a notícia de que o Andrei havia sido assassinado num assalto à mão armada na noite anterior, perto do Hospital de Clínicas, a poucas quadras da região da Ramiro Barcelos, por onde eu caminhava. Com essa frase ele abre o livro e já coloca todo o norte da história. Eu pulo um pouco e tenho mais umas descrições de Porto Alegre e tudo mais, e do momento histórico, digamos assim. O cara tá voltando para Porto Alegre, né? Era a minha primeira visita a Porto Alegre em quase 2 anos. Tinha chegado havia uma semana, carregando comigo recordações de uma cidade arejada e colorida, capturada no âmbar de certos dias de primavera, matizados pelo céu azul e pelos ipês roxos floridos no Parque da Redenção. Recordações sem dúvida reais, mas que apontavam para um passado indistinto e irreconciliável com o presente. Ao longo daquela semana, a cidade, coberta por um carpete de imundície, fritando sob a radiação do pior verão em décadas, tinha me feito pensar num doente hepático abandonado ao sol para morrer. Os veículos e as pessoas evitavam as ruas naquele 31 de janeiro, em plenas férias escolares e antecipação carnavalesca, e a greve dos rodoviários municipais, que já mantinha pelo 5º dia seguido a paralisação total do serviço, era o ingrediente final da redoma de letargia que engolfava tudo. Trabalhadores de periferia choravam para as câmeras do telejornal porque não conseguiam se deslocar e seus dias de serviço estavam sendo descontados pelos patrões. Lotações, veículos de transporte escolar autorizados de emergência pela prefeitura e ônibus piratas caindo aos pedaços voavam pelos corredores de ônibus vazios, abarrotados de gente com hipertermia. Os taxistas buzinavam e anarquizavam à vontade, desvairados com a overdose de passageiros, e alguns cobravam bandeira 2 à luz do dia simplesmente porque podiam. O taxista que 2 dias antes havia me levado do aeroporto direto para o hospital em que meu pai estava internado, disse que a greve já era considerada ilegal pela Justiça do Trabalho, mas que os grevistas estavam se lixando e a paralisação não tinha hora para acabar. Ônibus que ousavam sair das garagens eram apedrejados por sindicalistas. Os rodoviários brigavam entre si e contra os patrões, estes acusados de incentivar o impasse para pressionar o governo por aumento de tarifa, coisa que o governo não faria, não na esteira das manifestações populares de junho de 2013, que, catalisadas pela repressão policial violenta, tinham conseguido anular o aumento da passagem em todo o país. E enquanto isso, as plantas chamuscavam sob o sol, a sensação térmica nas madrugadas evocava uma floresta pluvial, e à tarde os termômetros do centro chegavam a passar dos 45 graus. A água saía quente das torneiras, não morna, quente, quase queimando. Faltava água e luz em vários pontos da cidade, às vezes por horas ou mesmo dias. A população das áreas periféricas sofria mais, é claro, e já começava a bloquear as ruas e estradas em protesto contra o descaso. Os mendigos compartilhavam as sombras para descansar pela manhã em camas de papelão, dormindo um sono incrédulo e suplicante, com os olhos meio abertos. Minha vontade era poder me acomodar no degrau da porta do prédio e dormir aquele mesmo sono. E por aí segue essa cidade totalmente zumbi aqui nesse livro do Daniel Galera, 00:20. Isso aí. Tua vez, Carol. Eu sempre me lembro, quando eu penso no clima de Porto Alegre, eu sempre lembro daquele trecho que às vezes tu lê no Sarau, Diego, do Assis Brasil. Ah, sim. É do Cães da Província? Do Cães da Província, é. Sim, que ele fala, ele escreve... Ele descreve o frio e depois escreve o calor e fala, vive-se bem em abril. É muito bom. Mas o clima também, o dos rinocerontes, como é que é o nome? Correr com o rinoceronte. O Cristiano Baldi também fala. Aliás, pô, quem é que não fala mal do clima? O Érico Veríssimo, eu me lembro também, lá atrás tinha alguma coisa assim. Enfim,
É um traço, né, Do temperamento e da temperatura. do temperamento. E da temperança, alguém dirá. Vai, Carol. Vamos lá. Eu vou continuar aqui na questão da maconha medicinal. A Kátia leu de um dos personagens importantes, né, dessa história da legalização nos Estados Unidos. E eu vou ler sobre outro aqui, que é o Robert Randall, que é um cara que tinha glaucoma. E, bom, vocês vão ver aqui na história, eu vou dando umas cortadas para explicar a questão. Robert Randall. No consultório do Dr. Ben Fine, Washington, D.C., em 1972, ouviu que ia ficar cego em no máximo 5 anos. Sua visão embaçava, ele via halos coloridos ao redor das luzes e às vezes tudo se tornava simplesmente branco. Robert havia se mudado para Washington no ano anterior porque queria escrever discursos políticos. Acabou atrás do volante de um táxi por um tempo. Motorista de Uber, hoje seria. Sentado naquela tarde no consultório do Dr. Fine, um dos mais respeitados oftalmologistas da cidade, foi informado de que ia perder a visão progressivamente por causa de um glaucoma de ângulo aberto. Robert Randall tinha apenas 24 anos. Sua pressão intraocular atingia níveis perigosos. O Dr. Fine tentou controlá-la com remédios por mais de um ano, mas o resultado era decepcionante. Um dia, um amigo deu a Robert um baseado, só para que ele esquecesse um pouco do seu cruel destino. Depois de fumar, Robert foi até a janela. Os halos tricolores, ele sempre os via ao redor de todas as luzes de todos os postes de rua, tinham milagrosamente desaparecido. Bom, enfim, esse cara começa daí a plantar maconha, vendo que aquilo diminui a sua pressão ocular. E como aconteceu com o Denis Peron, ele também sofre uma batida da polícia, as plantas são apreendidas, ele vai preso por um tempo, etc. Bom, mas aí ele volta à sua vida normal. Então teve seus olhos testados na Universidade da Califórnia. Teve seus olhos testados na Carolina do Norte. Fumou centenas de baseados em nome da ciência. Descobriu que em Athens, Geórgia, estavam pingando um colírio de maconha em coelhos com excelentes resultados. Os coelhos, no entanto, ainda ficavam eufóricos. E tudo bem que os medicamentos comercializados pela indústria farmacêutica tivessem seus efeitos colaterais, como cefaleia, hipotensão, náusea, diminuição do estado de alerta, trombose, incontinência urinária, tremores, depressão, parada cardíaca, elevação das transaminases e da fosfatase alcalina. Euforia era mesmo inadmissível. Um dia, em uma reunião com o advogado Paul Smoller, Alice, que é a mulher dele, teve uma ideia. Ela disse, por que não pedir a maconha do governo? Pareceu ruim e logo depois perfeita. O governo norte-americano plantava maconha para pesquisa em uma fazenda muito bem vigiada no Mississippi. Se quisesse que, além de autorizá-lo a fumar, o governo fosse o fornecedor de seus baseados, Robert Randall ia gastar uma nota preta no processo, o que era especialmente delicado para um professor que ganhava $68 por semana. Precisava de dinheiro, portanto. Bateu na porta da Playboy Foundation, recebeu um cheque de $100 de Joan Baez. Foi fazendo o possível com o que tinha. Seu julgamento era sistematicamente adiado. Bom, no fim ele consegue na justiça, o governo fornece os baseados que ele tem que buscar numa farmácia a cada semana, mês, não me lembro mais, e outras pessoas, como ele abriu esse precedente, começam a pedir também a maconha do governo. Um punhado de gente consegue ganhar na justiça isso já é daí o final da década de 70, os anos 80, e, enfim, o governo está preocupado que todo mundo entre na justiça e consiga, e que eles vão ter que fornecer maconha para a nação inteira. Eles começam a trabalhar numa pílula de THC, tipo, sintetizar a maconha e fazem essa pílula de THC, mas que, enfim, é uma péssima ideia, porque o THC é apenas um componente da planta, e
Então, não era aquilo exatamente que causava a melhora no quadro do Robert Randall. Então, só vou terminar aqui com uma... O problema era que o THC era apenas um dos componentes da maconha, como eu acabei de dizer. Em testes conduzidos na Universidade da Califórnia com THC sintético, não tinha sido possível reduzir a níveis seguros a pressão intraocular de Robert Randall, sugerindo que as propriedades medicinais da planta não estavam somente nessa substância. Os pacientes de câncer também reclamavam das pílulas de THC. Eram menos eficazes do que a planta completa e ainda havia o problema da ingestão. Aí vem uma frase do livro dele. Quem, além de um burocrata, teria a estúpida ideia de dar uma pílula para um paciente que está vomitando? Enfim, Robert Randall morre em 1994 sem jamais ter ficado cego. Isso aí. Então, a gente, enquanto o polaco se apresenta aqui, a gente segue, então, agora é o professor, né? Professor, vamos lá. Acho que não é tu, Kátia. Nada, Kátia. Ah, sou eu! Parei que eu tô louca. Polaco me Polaco perturbando. Então, eu pensei imediatamente nesse livro aqui, O Irmão Alemão, do Chico Buarque de Holanda, em que ele usa um fato real, né, que é a existência de um irmão na Alemanha, o pai dele morou lá nos anos 30, e antes de ser casado e tarará, e teve um caso com uma mulher, e essa mulher teve um filho. E a descoberta se deu assim há muito tempo depois, e o Chico Buarque usa esse enredo familiar para traçar um romance meio delirante, assim, de uma busca meio fantasiosa, que vai misturando delírios e fatos, mas tem momentos bem marcadamente não ficção, né? Inclusive com facsímile de alguns documentos e coisa e tal. Tem um outro... também passei numa página aqui que fala em maconha, mas agora não é o caso. Tem um outro fato da biografia do Chico, que ele andou falando em entrevistas, que ele diz que na época que ele era jovem, adolescente, tarará, 17, 16 anos, que não se usava, assim, não tinha muita coisa de fumar maconha, não era essa a diversão. A transgressão, digamos, era abrir carros na rua, roubar carro, e sair andando de carro, depois largar o carro, entendeu? Então, ele usa isso aqui também nesse livro. Então, ele conta que chegou na casa do amigo, o Telônios. Vou ler, então. Quando chego à casa do Telônios, ele já me espera no portão com uma lanterna e um arame de ponta retorcida. Vagamos pelas ruas arborizadas do bairro, até que, ao cair da tarde, topamos com um Skoda, um carro, tá? Antiga de carro, é uma marca muito antiga, porque... Bom, tá. Topamos com um Skoda estacionado bem a jeito, numa esquina em declive, sem muita iluminação. Colo as palmas das mãos, feito um par de ventosos na janela, faço pressão para baixo e o vidro cede uns 10 centímetros. O suficiente para o Telônios enfiar o arame ali dentro, enganchar e puxar o pino da porta, no que ele é craque. Peço para tomar o volante, destravo o freio de mão, deixo o Skoda rolar a ladeira e antes mesmo que eu encoste no meio-fio, o Telônios já está quase deitado aos meus pés, com a lanterna acesa entre os dentes e a cabeça metida atrás do painel. Remove umas peças que não vejo direito, junta uns fios e depois de uns estalos e umas faíscas, o motor pega. Arranco, engato a segunda, estico a marcha, faço uma curva fechada, costeio o cemitério cantando pneus e na descida
para o centro, o Thelônios elogia minhas manobras com um grunhido, um grunhido e um sinal de polegar, mais ocupado em fuçar o porta-luvas com a lanterna abocanhada. Penso que entrar num carro desconhecido, cheirar seu ambiente, pegar pouco a pouco as suas manhas, ajeitar a bunda no assento, alisar o volante, experimentar o jogo da direção, fora isso tudo, a melhor parte é mexer no porta-luvas. Encontrar, entre outras coisas, um documento com o nome, a data de nascimento e a foto do proprietário ou da proprietária. Prefiro que seja homem, me dá mais prazer usar o carro de outro homem. Gosto de fitar aquela cara lesada que, em geral, eles têm no documento. E pagaria para ver a cara deles no instante em que dão por falta do carro, suas caretas, ao examinar caretas de ladrões no fichário da polícia. Já de mulher tenho um pouco de dó, talvez porque as imagine a zanzar pela cidade sem saber onde deixaram o carro, como doidas atrás de um filho que dorme na rua. E na rua Aurora, o Thelônios me faz parar ao lado de duas putas velhas, pergunta se elas não querem entrar sem compromisso só para andar de carro. Desiste das quengas, salta do carro, me faz mudar de banco e assume o comando. Zigue-zagueia por umas ruas de paralelepípedos a fim de despistar uma radiopatrulha. Atenção, professor, radiopatrulha, que ele garante ter visto no nosso encalço. Já numa avenida da Zona Leste que não conheço, me ensina a atentar no motor do carro, perceber o torque, captar aquele lapso em que é possível trocar a marcha sem necessidade de pisar na embreagem. É uma questão de... Hã? No tempo da embreagem, né? Sim, perfeitamente. É uma questão de tempo e contratempo, diz. É que nem jazz. Ensaia essa mudança algumas vezes, mas o que ouço quase sempre é um guincho irritado de metais se friccionando. Tá aí, então. O Irmão Alemão, de Chico Buarque. Isso aí. Professor. Eu participei 2 vezes, não de roubo, assim, mas eu andei em carro roubado 2 vezes. Ah, professor, sério, que aventura, eu nunca passei por isso. Eu já tive o carro roubado, mas eu nunca roubei um. Não, mas eu nas 2 vezes não sabia. Eu soube depois que eu estava dentro. Sabe aquela coisa, tu estava num baile e tal, numa reunião dançante, aí os camaradas, pô, o fulano tá com carro aí e tal, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. E aí na primeira vez, o cara parou num posto de gasolina, o cara estava dirigindo, que eu conhecia remotamente, assim, era amigo de amigo, no tempo da reunião dançante, que eu tinha assim, não. Tô ligado. Sim, sim. E aí o cara foi parar e o cara tinha tirado na marra a tampa do tanque de gasolina para poder encher o tanque, né? Aí tava andando sem, entendeu? Tinha tirado ali para poder... Mas é um ladrão bacana que bota gasolina no carro. Pegou com o tanque cheio. Para poder rodar, né? Para ir lá naquele lugar que a Carol lamenta, lá, aquele lá na beira do Guaíba, lá. Sabe, Carol? Certo. Timbuca? Exatamente. Era o lugar para onde todo mundo ia, né? É. Vou ler aqui um João Cabral, então. João Cabral de Melo Neto. O João Cabral, enfim, não importa que... claro que poesia é diferente de narrativa, né? Em geral, no romance é muito mais fácil tu botar a realidade vivida para dentro, né? E eu não sou poeta, o Diego é que é, mas enfim, olhando assim de fora, na poesia também dá para tu fazer isso aí. E o João Cabral tem um caso, vários, né? Mas um caso notável é o poema dele para aspirina, porque ele tomava aspirina todos os dias, não é isso? Não sei a partir de quando, mas passou a vida dele tomando aspirina, tinha uma dor de cabeça crônica. Então tem um poema dele que se chama Num Monumento à Aspirina. Claramente, aspirina, o remedinho mesmo, né?
claramente o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta. Principalmente porque é sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa a cada noite, sol imune às leis da meteorologia, a toda hora em que se necessita dele, levanta e vem, sempre num claro dia. Acende para secar a aniagem da alma, quará-la em linhos de um meio-dia. Convergem a aparência e os efeitos da lente do comprimido de aspirina. O acabamento esmerado desse cristal, polido a esmeril e repolido a lima, prefigura o clima onde ele faz viver e o cartesiano de tudo nesse clima. De outro lado, porque lente interna, de uso interno, por detrás da retina, não serve exclusivamente para o olho a lente ou o comprimento de aspirina. Ela reenfoca para o corpo inteiro o borroso de ao redor e o reafina. É isso aí. A vida real entrando nos domínios da poesia. Muito legal, muito bom. Isso aí é uma antologia. Isso aqui é uma obra completa dele. Que não é Obra completa. Tá. Obra quase completa. Tá. Obra completa. Vai lá, então. Agora eu já não sei mais, mas eu acho que é o Diego. Ah, pode ser, tá. Eu vou seguir, então, na batida do professor aqui de ler um poema também. Agora, diferentemente de um fato mais biográfico, eu vou ler um poema que é o poema que dá título ao livro do Ferreira Goulart, publicado lá no meio de 70. O livro se chama Dentro da Noite Veloz, e o poema, portanto, também se chama Dentro da Noite Veloz, que, para o terror dos nossos comandantes, é um poema que basicamente eu não vou ler todo, eu vou ler só três, quatro partes aqui dele, é um poema um pouco mais longo, mas é um poema que narra a prisão e a morte do Che Guevara. Então tem que é lá, acho que é 9 de outubro de 67, então alguns anos antes, né? E aí, ou seja, tem um fato histórico aqui que não é propriamente autobiográfico, mas a tentativa de abarcar no poema e de contar essa história, né? Do poema. Dentro da noite veloz. Na quebrada do Iuro, eram 13h30, em São Paulo era mais tarde, em Paris anoitecera, na Ásia o sono era de seda. Na quebrada do rio Iuro, a claridade da hora mostrava seu fundo escuro. As águas limpas batiam sem passado e sem futuro. Estalo de mato, pio de ave, brisa nas folhas, era silêncio, barulho, a paisagem que se move está imóvel, se move dentro de si, igual que uma máquina de lavar lavando, sob o céu boliviano, a paisagem com suas polias e correntes de ar. Na quebrada do Iuro, não era hora nenhuma, só pedras, plantas e águas. Não era hora nenhuma, até que um tiro explode em pássaros e animais, até que passos, vozes na água, rosto nas folhas, peito ofegando, a clorofila penetra o sangue humano e a história se move, a paisagem, como um trem, começa a andar. Na quebrada do Iuro, eram 13h30. Ernesto Che Guevara, teu fim está perto. Não basta estar certo para vencer a batalha. Ernesto Che Guevara, entrega-te à prisão, não basta ter razão para não morrer de bala. Ernesto Che Guevara, não estejas iludido, a bala entra em teu corpo como em qualquer bandido. Ernesto Che Guevara, por que lutas ainda? A batalha está finda antes que o dia acabe. Ernesto Che Guevara, é chegada a tua hora e o povo ignora se por ele lutavas. Tá, agora sou eu? Não é, Carol? Eu vou ler um capítulo de um livro que eu gosto muito, na verdade é uma trilogia, chama Trilogia USA do John dos Passos, que enfim, foi uma leitura que eu fiz durante ou um pouco antes da escrita do Jardineiros e que meio que me influenciou, porque ele mistura essa coisa, tem a trajetória dos personagens ficcionais e tal,
num período entre guerras ali e tal. Mas ele tem uns capítulos que meio que dão conta de uns personagens históricos, e também tem uns outros bem malucões, assim, com umas espécie de colagem de canções e manchetes de jornal, que é super legal. Então eu vou ler, tentei dar uma editada aqui, que é um texto sobre o Henry Ford, chama Ford Bigode. Então tá deixa eu ver, acho que, peraí, O Grande Capital, acho que é o terceiro volume da trilogia, foi escrito em 36, e tem uma tradução bem boa de 2012, que foi lançada pela editora Bem Virá, do Marco Santa Rita. Que, aliás, eu acho que ele traduziu também o Cormac McCarthy, é um super, super tradutor. Ford Bigode. Essa primeira parte começa entre aspas, tá? Porque é realmente uma notícia de jornal. Sr. Ford, o homem do automóvel, escreveu o articulista em 1900. O Sr. Ford, o homem do automóvel, começou por dar 3 ou 4 fortes puxões em seu corcel, com a alavanca do lado direito do assento. Isto é, puxou com força a alavanca para cima e para baixo, a fim de, como disse, misturar ar e gasolina e dirigir a carga para dentro do cilindro de explosão. O Sr. Ford virou o pequeno cabo de um comutador elétrico e seguiu-se um puff, puff, puff. O puff, puff da máquina atingiu um tom mais alto. Ela voava a cerca de 13 km por hora. Voava a cerca de 13 km por hora, né? Durante 20 anos ou mais, desde que deixara a fazenda do pai aos 16 anos para ir trabalhar numa fábrica de máquinas em Detroit, Henry Ford fora maluco por maquinaria. Primeiro foram relógios, depois desenhou um trator a vapor, depois construiu uma carruagem 100 cavalos com motor adaptado de uma máquina Otto a gás sobre a qual lera em O Mundo da Ciência. Depois uma charrete mecânica com o motor de um cilindro a 4 tempos que andava para frente, mas não para trás. Vou fazer um corte aqui. Como muitos outros americanos, o jovem Henry Ford criou-se detestando a interminável chapinhar na lama de suas tarefas, recolher e espalhar estrume, as lanternas de querosene para limpar, o tédio, o suor e a solidão da fazenda. Aí agora eu vou dar um pulo aqui para o momento que ele já virou milionário. Em 1922, Henry Ford vendeu 1.332.209 Fords Bigode. Era o homem mais rico do mundo. Boas estradas seguiram-se as estreitas trilhas feitas na lama pelo modelo T. O grande surto automotivo estava em marcha. Na Ford, a produção melhorava sem parar. Menos desperdício, mais cronometradores, chefetes, alcaguetes. 15 minutos para almoço, 3 para ir ao banheiro, por toda parte a aceleração taylorizada, pega embaixo, ajusta a arruela, aperta parafuso, mete contrapino, pega embaixo, ajusta a arruela, aperta parafuso, pega embaixo, ajusta, aperta, apaga, abaixa, ajusta. Essa parte é impossível de ler, até que cada grama de vida era sugado para a produção e à noite os operários voltavam para casa como cascas cinzentas e trêmulas. Agora faço mais um corte, último pedaço. Velho Henry Ford é um apaixonado antiquário, vive sitiado na fazenda de seu pai, incrustada numa propriedade de milhares de hectares milionários, protegido por um exército de soldados, secretários, agentes secretos, detetives sob a ordem de um ex-lutador de boxe inglês, sempre com medo dos pés com sapatos furados das estradas, com medo de que alguma quadrilha sequestre seus netos, que um maluco lhe dê um tiro, que a mudança e os braços ociosos desempregados rompam os portões e as altas cercas, protegido por um exército particular contra a nova América de crianças famintas e barrigas vazias e sapatos furados batendo no chão nas filas de sopa, que engoliu as velhas e prósperas terras agrícolas de Wayne, Michigan, como se elas nunca tivessem existido. Velho Henry Ford é um apaixonado antiquário. Reconstruiu a casa da fazenda de seu pai e a pôs de volta exatamente nas condições que lembrava da infância.
Construiu uma aldeia de museus para charretes, trenós, diligências, velhos arados, rodas d'água, modelos obsoletos de carros motorizados. Vasculhou o país em busca de rabequistas para tocar em quadrilhas antigas. Até comprou velhas tabernas e a pôs de volta em sua forma original, assim como os primeiros laboratórios de Thomas Edison. Quando comprou o Wayside Inn, perto de Sudbury, Massachusetts, fez com que a nova rodovia, onde os novos modelos de carros passavam roncando e deslizando e zunindo maciamente, o novo barulho do automóvel, fosse afastada da porta, pôs de volta a velha estrada ruim, para que tudo fosse como era antes, nos dias dos cavalos e charretes. Mostra a capa aí do livro. Ah, não tenho aqui. Tu não tem o livro. Eu sou muito desprovida de livros aqui. Tá, mas qual é o autor mesmo? Diz de novo. John dos Passos. Uhum. Esse livro é se não me engano, o último da trilogia USA. Chama-se O Grande Capital. Beleza. O Érico era amigo dele. Sim, ele esteve no Brasil, né? Ah, é? Beleza, então. Agora é a minha última participação. Eu fiquei pensando, né, que se a ideia é essa coisa de realidade ficção, acho que a gente está vivendo uma realidade tão louca hoje, em que está havendo a tentativa, assim, de criar está muito na moda falar uma narrativa, né? Eu não gosto, assim, de usar a expressão por conta do excesso de uso, digamos assim. Mas a história está... Quer dizer, estão tentando reescrever a história. O atual presidente da República diz que não houve ditadura, por exemplo. É uma das maravilhosas declarações dele. E a gente tem visto gente fazendo manifestação, digamos, democraticamente fazendo manifestação contra a democracia. Quer dizer, é uma loucura. Isso me fez lembrar aquele clássico, né, o 1984, do George Orwell, em que havia o apagamento da história, né, e tinha lá um setor todo encarregado de reescrever as notícias de jornal, inclusive. E tinha aquela coisa do duplo pensar, né? Quer dizer, é isso que a gente está vendo hoje. Quer dizer, o cara vai para a rua se manifestar contra a democracia. Quer dizer, é uma coisa assim que não fecha, né? Então, outra que apareceu agora foi essa dos caras pedirem ditadura com Bolsonaro, já viu? Não vi. Pedem ditadura militar com o Bolsonaro no poder. Aí alguém diz assim, isso significa que os caras não conseguem acreditar nem que ele consiga ser ele próprio presidente, né? É mais ou menos isso. É uma loucura atrás da outra, né? E aí a Folha de São Paulo começou a fazer lá uma campanha pela democracia, digamos assim. Partindo, quer dizer, divulgou uma pesquisa que foi feita agora há pouco, aquela coisa, assim, com mais de 2.000 pessoas e tal. Então, o apoio à democracia cresceu nesse momento, em meio a essa crise. Então, segundo lá o Datafolha, é o maior índice de uma série histórica de apoio à democracia que começou a ser medido em 89. Então, assim, hoje, segundo essa pesquisa, 75% dos entrevistados consideram o regime democrático o mais adequado, enquanto 10% afirmam que a ditadura é aceitável em algumas ocasiões. Tá aí o resto do... O resto deve não ter uma opinião formada sobre o assunto, né? Tem 10 que dizem que é aceitável, 75, né? Então, aqueles 15 não quiseram responder, não sabem ou não estão nem aí, sei lá. É o maior apoio e há toda uma lenda de que a ditadura não foi assim, a ditadura, para quem é jovem hoje, que
pega a coisa assim, né? Antes que reescrevam a história, eu acho que a gente tem que bater nisso, né? Não houve o crescimento, o milagre, a gente está pagando até hoje, né? E a corrupção existia muita. Aliás, todas essas grandes empreiteiras, elas têm o seu apogeu, elas começam esse negócio com o Estado brasileiro nesse momento. Além da censura, da tortura, etc, etc, etc. Mas eu queria compartilhar um pequeno vídeo de 1 minuto e pouco, de uma guria que eu gosto muito, que se chama Soninha Francine. Ela foi da MTV, ela foi assim, comunicadora durante um tempo, foi jornalista, ela também era comentarista de futebol, o que é uma área em que mulheres não atuam muito. Teve toda uma polêmica com uma matéria sobre legalização da maconha, que botaram ela na capa, que foi um horror, e ela é há muitos anos política, ela é vereadora em São Paulo, e é daquelas assim, que vai, que abraça a causa, ela é uma pessoa que nitidamente tem uma vocação para isso, um talento para isso e uma dedicação genuína para isso. E ela botou no Instagram ontem ou anteontem uma pequena falinha sobre democracia, que é uma coisa que é um conceito também que a gente tendo um presidente eleito democraticamente, que vive há 27 anos dentro do Congresso, como deputado, fazendo ninguém sabe exatamente o quê. Ele próprio querendo minar e acabar com essas instituições, aliás, das quais ele vive a vida inteira. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu primeiro dar uma coisada aqui, achar o vídeo. Tá, agora eu compartilho com vocês, espera aí. É um vídeo de telefone, é uma coisa bem simples e rápida. Tem gente que fala de democracia como se fosse a imposição de uma vontade. Você tem uma disputa, uma votação, a maioria ganha, a minoria é derrotada. Mas democracia é muito mais do que isso, é muito mais do que uma disputa entre dois lados e vitoriosos e derrotados que teriam que aceitar de uma maneira quase submissa o resultado dessa disputa. Democracia é a garantia de que as pessoas podem divergir, podem disputar e que elas vão ser respeitadas mesmo que elas percam uma votação, por exemplo. Democracia é a garantia do direito de pensar diferente e de expressar a sua posição e de participar de disputas eleitorais ou outras usando os instrumentos da própria democracia, quer dizer, de uma maneira respeitosa, justa, legítima, sem querer destruir o adversário, o oponente, considerá-lo verdadeiramente um inimigo que precisa ser aniquilado. A democracia é a garantia da existência, da convivência de diferentes pensamentos, ideologias, de uma maneira respeitosa. Democracia é pluralidade. É básico, é simples e é necessário que se insista, que se repita e que se afirme esses princípios, já que a gente está vivendo esse momento que é um momento já parecido com a ditadura, né, em que tu não pode pensar diferente. Quem pensa diferente é imediatamente massacrado, hostilizado e campanhas sistemáticas de todo lado, com violência, milícia, com morte, enfim. Aí eu queria botar isso e é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Depois dessa, lacrou, né? Lacrou. A palminha pro ladinho. Ó, até o polaco. Fazer o bandana ali, viu? Então, meus queridos, deem aí as suas palavritas finais antes da gente chamar a nossa maravilhosa Canja. Eu vou dar meu cordial boa noite aqui, lembrando que nós temos o grupo editorial empresarial Katia Suman Corporation, não, estou brincando, Rádio Elétrica, tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Rádio Elétrica para
contribuições de gente que goste da Rádio Elétrica e que queira continuar viabilizando esse trabalho tão bacaninha da Kátia Suma. Ai, querido. Aliás, eu tenho feito umas lives, agora eu virei a louca da live, né? A louca da live. Eu faço a rádio e a live é paralela, assim. Eu fico fazendo em off. É muito engraçado. Eu tô adorando. Live com o polaco, o negócio. A live com o polaco, não, e é a única live não, é de todo o planeta que é a egípcia, porque eu faço de lado, eu boto a câmera aqui e eu fico assim, ó, porque eu tô no computador, tem que resolver isso. Mas aí tu conversa com as pessoas que... Eu converso com as pessoas, é que assim, eu boto a rádio no ar e chamo pelo Instagram para avisar que eu estou ao vivo na rádio. Aí as pessoas começaram a pedir para eu ficar ao vivo no Instagram, e aí a gente vai interagindo, eles vão pedindo música, vão falando, eu comento coisas, eu canto em cima, eu falo mal de todo mundo. É engraçado essa coisa. É engraçado. Trovando é legal, né? Fazia tempo que a gente não dizia essa palavra. Isso, trovando. Eu tô adorando, entendeu? Porque é legal. Eu gostei, eu fiz uma live sozinha que eu achei super divertido. As pessoas ficaram interagindo muito, mas era difícil de, enfim, falar e ao mesmo tempo ver o que as pessoas estão dizendo e perguntando. É difícil. Mas às vezes eu me sinto meio dinossauro, assim. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que ela começou a fazer lives, ela lendo um livro, assim. É só isso a live. E parece que é meio tendência entre os jovens. Assim. Tem muita gente fazendo leitura, que é legal. Não, mas ela não lê o livro em voz alta. Ela simplesmente está sentada lendo o livro. Entendi. É uma live... É live muda. E o que a assistência faz? Fica olhando para ela daí? Ou é meio que para estimular que as pessoas peguem o seu livro e fiquem lendo junto com ela. Fica apoiando, assim, continua, mais uma página. Mas assim, é uma coisa geracional. Mas assim, ó. Deixa eu contar essa. Semana passada dei uma palestra online. Uma palestra para falar de poesia e tudo mais, para um centro cultural daqui de Porto Alegre. E aí tá, aquela boa, né? Chega lá, era pelo Google Meet e tudo mais. Então, entrei ali, tinha um monte de cabecinha ali me esperando e tudo mais, boa noite e tudo mais. E aí, depois que rolou a apresentação, quem vai falar aqui, o Diego e tudo mais. E aí a organização falou assim, bom, agora a gente pede então para que todos desliguem as suas câmeras e seus microfones para não atrapalhar a conexão. E aí me deu uma tristeza. Sozinho! Quando escuro. Eu tô aqui para falar para as pessoas para ter o mínimo de reação, assim, né? Mas não, tudo bem, entendi que era uma questão técnica para que tivesse mais estabilidade na comunicação, mas foi assim, agora não me deixem só, né? Assim, esvaziou o auditório. Parece que todo mundo sai da sala, né? Não, e esses dias eu pensei em fazer assim, eu tinha que fazer uma faxina, eu vou fazer a live da faxina, porque... E o próximo vai ser assim, às vezes eu acordo 3 da manhã, bem louca, abro o olho, não consigo mais dormir. Vou fazer a live da insônia. E aí eu só vou ficar olhando pro telefone, tipo assim, eu vou fazer esse... Vai que cola, né? Mas aí fala do Matinal Jornalismo, que aliás foi agraciado com um honroso prêmio do Google, né? Google, né? Não, a história é essa, continuamos lá na batalha sempre para obter mais assinantes, né? matinaljornalismo.com.br, que é uma newsletter diária, de segunda a sexta, com notícias. Na quinta-feira tem uma newsletter de cultura, especificamente com o Roger Lerina. E no sábado tem a revista Parêntese, que eu tenho editado e tal, com matérias bacaníssimas, lindas e tal. A edição tá... Eu não faço ela, quer dizer, quem faz fisicamente ela... Não, fisicamente não é errado, é como se diz. Graficamente. Quem faz ela graficamente é uma guria, a Débora Salves, que é enfim, é um arraso. Muito legal. E todo esse pacote custa R$10 por mês, então nós estamos precisando de assinantes, porque é isso, nós estamos sempre com dificuldade e tal, mas está muito bacana, estamos muito felizes com a coisa toda e ganhamos um prêmio. Aí o nosso queridíssimo diretor, que é o Felipe Speck,
nos inscreveu num edital do Google. Eu tenho a impressão que foi um negócio assim que o Google, dentro da política do Google de se aproximar de novo de premissas democráticas e tal, né? O Google, o Facebook e tal, estão com esse bafo quente na orelha, assim, né? De melhorar a sua performance da defesa de valores e tal, né? Então eles fizeram um edital oferecendo pequenas bolsas, por assim dizer, né? De $5.000 para empresas de jornalismo preocupadas com jornalismo local. Aí tinha lá umas exigências e tal, e a gente se inscreveu e ganhou. Então, acho que aqui no sul do Brasil nós somos os únicos e tal. E é isso, é um negócio, enfim, muito alentador, né? Porque além de ser uma ajuda em dinheiro, que vai nos ajudar a tocar mais um mês adiante, aí tudo, né, pagando as despesas, tem essa chancela, né, de um reconhecimento externo. Então é isso, acessem lá, meus queridos, matinaljornalismo.com.br. De vez em quando tem contribuições do Diego Grando, que mandou, aliás, um artiguito maravilhoso aí sobre os 90 anos de alguma poesia, né, do Drummond. Kátia Summan, de vez em quando, a Hora da Graça, muito raramente, assim, só quando... E a Carol brevemente vai começar a colaborar, né, Carol? Vai contar como é que é ir ao supermercado em... Como é o nome do lugar? Mendocino? Mendocino, é. Pode crer. Maravilha. Legal, legal. Então tá, queria agradecer a Carol especialmente, queridona, valeu aí a participação. Obrigada a vocês nessa nova experiência. É isso aí. Nós vamos nos falar novamente semana que vem, aniversário de 21 anos do Sarau, vai ser uma loucura. Minha sugestão, traga um bolo, uma sua fatia de bolo, bebida, o que quiser, né? Façam tudo, assim, né? Cada um com a sua... Cada um na sua casa com a sua comida. Isso aí. E, bom, a gente vai ter aqui a participação na semana que vem de todos os nossos ex-companheiros de bancada no Sarau, Cláudio Moreno, Frank Jorge, Cláudia Tages e Sérgio Gonzaga, que durante muitos anos participaram, assim, períodos longos, e a ideia foi do Diego, achei excelente, foi muito bacana a gente reunir todo mundo na nossa comemoração de maioridade, né? Professor, quem diria, professor? 21 era para funcionar uma semana, né, Kátia Summan? A gente não sabia se ia dar certo o primeiro, inclusive. Mas tu viu, Kátia Summan, é que nem o negócio dos AA, né? É só mais uma semana. Isso, só mais um. É isso aí. Bom, então eu queria, agora eu tenho assim a honra e emoção de chamar a nossa canja da noite. A Ná Ozzetti é uma cantora maravilhosa. Eu acompanho a carreira da Ná desde que ela era do Grupo Rumo, lá com o Luiz Tati, né, professor? Um grupo incrível que surgiu nos anos atrás. 40 anos. Isso, nos anos 80, né, um grupo de São Paulo. E a Ná tem uma voz assim muito linda, uma afinadíssima, uma voz delicada, a voz dela é uma delícia. E ela tem uma ligação com com Porto Alegre, né? Ela vem muito para cá e ela fez esse show em homenagem ao Ney, ela... tem um trânsito grande, assim, esse show que eu estou falando é um do projeto Unimúsica, era uma série que homenageava autores gaúchos e teve esse show, então, com arranjos incríveis do Wagner Cunha, e a Ná cantou maravilhosamente, como sempre. Ela tem um show, ela também veio para Porto Alegre, com o repertório da Carmen Miranda, porque não há nada mais diferente da Carmen Miranda do que a Ná Ozzetti, né? E a reinterpretação que ela fez da Carmen é incrível. Tem um disco dela, isso aí saiu num disco, essa interpretação dela da Carmen Miranda é um negócio, né? O disco inteiro é da Carmen Miranda, é Balagandãs, né? É incrível, é incrível. Ela tem uma discografia enorme e tal, uma parceria grande com o Tati, com o Wisnik, e aí eu pedi para a Ná, assim, eu sou fã da Ná há anos, ela vinha para Porto Alegre, eu já entrevistei ela algumas vezes e tal, e eu pedi para a Ná, tu não topa fazer? E ela falou, eu faço, mas vai ser difícil porque pode ser a capela. Eu falei, pode ser do jeito que tu quiser, entendeu? Então a gente vai ter essa maravilhosa oportunidade de ter aqui no Sarau uma artista do tamanho da Ná Ozzetti. Então, senhoras e senhores, aproveitem Ná Ozzetti.
estrela, como ser assim, tão só, e nunca sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é no corpo nu da constelação. Estás sobre uma das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, como essa canção. Venta, ali se vê onde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que o engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado, mas parece outro país, que me estranha, mas não sabe se é feliz, e não entende quando eu grito. Que eu tenho os olhos doidos, 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 são doidos por ti. O tempo se foi, há tempos que eu já desisti dos planos daquele assalto de versos retos, corretos. O resto da paixão reguei vai servir pra nós. O doce da loucura é teu, é meu, pra usar a sós.
Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Não, não te escapa, vem cá na... Venta, Alice, Onde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris em casas velhas mudas, em modos que o engano fez aqui. Mas tem no torno uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado, mas parece outro país, que me estranha, mas não sabe ser feliz, e não entende quando ele cria. que eu tenho os olhos duros, 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 duros. Já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. O tempo se Se foi, há tempos que eu já desisti dos planos daquele assalto e diversos retos corretos. e o resto Da paixão peguei, vai servir pra nós. e o doce A loucura é teu, é meu, pra usar a sós.
Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. Meus olhos doidos, 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 São doidos por ti. meus olhos doidos, 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 São doidos por ti. venta, Alice, Onde o arvoredo inventa um balé. Enquanto inventa aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris em casas velhas mudas, em modos que o engano fez aqui. Mas tem no tono uma luz que acaricia essa dureza.